Alô, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, desse que vos fala. Eu tenho uma mensagem para nós. E a mensagem, o título da mensagem é essa: você concorda ou discorda de Deus? Esse é o título da mensagem. Quero mandar um abraço, meus irmãos, principalmente do norte, Pernambuco, Ceará, Sergipe, toda essa região, um povo maravilhoso nessa região. Em 99 eu estive aí nessa região aí, passei por aí tudo. Fui muito bem recebido aí nessa região. Um povo bom, que Deus continue derramando a graça sobre o estado, não os estados todos, mas principalmente o povo do norte é um povo muito prestativo. E eu fico muito grato. E o ano que vem, eu quero estar dando uma volta aí pelo norte, principalmente do Pernambuco. Meu irmão aí do Pernambuco, me espera que eu vou estar aí, tá bom? Então vamos lá. Você concorda ou discorda de Deus? Bem, se você concorda com Deus ou discorda de Deus, pouca importância tem. Deus não está preocupado se você concorda ou discorda dele. Porque, para começar, você é homem, você é carne, Deus é espírito. Espírito não tem nada a ver com carne. Você tem compaixão, você tem dó, você fica, da vez, preocupado. Se você vê certas coisas, você fica chocado de ver um acidente, de ver uma criança, muitas vezes, num acidente ali debaixo de um carro. Uma pessoa, muitas vezes, foi ali baleada, acidentada, morta. Você fica chocada com aquilo, mas Deus não. Porque Deus não vê da forma que nós vemos. Você vê uma mãe, ela tem 5 filhos, tudo pequenininho. E aquela mãe está doente. Aquela mãe está se esforçando para ter a vida de volta. Porque ela tem seus filhos pequenos, tudo pequenininho, e aqueles filhos precisam dela. Mas a morte vem e o leva. Então as pessoas ficam revoltadas. Mas Deus não estava vendo que esta mulher, ela já não tem marido. E agora ela sozinha que cuidava desses filhos, lutando, trabalhando, agora Deus faz ceifa a vida, fica essas crianças sem mãe, sem pai. Por que Deus fez isso? Não há resposta. Não adianta. Porque Deus é espírito. Foi por isso que ele disse em 55 de Isaías, versículo 8: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está muito mais alto do que a terra, assim são meus caminhos e meus pensamentos. Não adianta você querer medir, acertar o nosso relógio com o relógio de Deus. Porque Deus é espírito. Jesus foi bem claro quando ele disse à mulher samaritana: Deus é espírito. E ele procura aqueles que o adoram. Mas de que forma? Em espírito e em verdade. Porque lá no capítulo 15, 8 de Mateus, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo 9, em vão, é inútil eles me adorar. É inútil. O que você vê, assembleia, congregação, Deus é amor, quadrangular, batista, fazer, é tudo em vão. Está aqui, ó. 15, 8 e 9 de Mateus. Esse povo, quem é esse povo? Os religiosos. Ele não está dizendo para aquele povo que está lá fora. Para aqueles que se reúnem ali, chamando aquele lugar de culto, mas que não passa de um show, de um espetáculo. Esse povo me louva só de lábio, mas o coração está distante de mim. E é em vão, é inútil vocês me adorar.
Então, por isso que o apóstolo Paulo foi bem claro no capítulo 1, no capítulo 6 de Efésios, versículo 18, que a oração ela é feita em espírito. É o espírito, e o próprio Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: quando orai, não sejais como os hipócritas. O que é hipócrita? Pessoas fingidas, pessoas que querem demonstrar ser uma coisa, na verdade não é. Pessoas de duas caras. Na sua presença é seu amigo, na sua ausência é seu inimigo. Esses são os hipócritas que Jesus chamava. Não sejais como eles, que gostam de orar, palavras bonitas, pega o microfone perante aí os grandes congressos, vamos chamar aqui o conferencista fulano de tal para fazer essa oração, o presidente fulano de tal, gosta de ser saudado nas reuniões, ser chamado de mestre, nas ruas, nas praças, nos grandes templos. Mas Jesus disse: quando orai, entra no seu aposento, fecha a tua porta e ora secretamente. O que é secreto? Boca fechada. Não precisa sair som da sua boca. Boca fechada. Mas para quem que ele estava dizendo isso? Para os judeus. Não é para nós que ele estava dizendo isso. É para os judeus. Porque os judeus faziam aquele barulhão, batia a cabeça, fazia aquele escândalo, como hoje nós vemos esses movimentos chamados pentecostais que faz um escândalo, uma gazarra, uma bagunça, que aquilo para mim não passa de bagunça. É o que eu vejo dentro desses movimentos. Deus está no lugar desse? Deus é espírito. E a própria palavra 8:26 de Romanos diz que nós não sabemos nem orar. Se você não sabe orar, como é que você está em reunião de oração? Não sabe orar. E Tiago também fala: vós pedi e não recebeste porque pede mal. Vocês sabem, não sabem nem como pedir. Então, meu irmão, Deus olha como olhou para Ana lá no templo. Ana orava de boca fechada. Mas Deus viu a sinceridade no coração. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Eu falei para um camarada uma certa vez, há uns tempos atrás, uns anos atrás, eu fui visitar uma igreja. A igreja não, um movimento aí. E o camarada pregou aquela passagem daquele menino que o Espírito pegava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água, e os discípulos não conseguiram expulsar. Está lá no capítulo 9 de Marcos. Acho que o versículo 24, 25 por aí, você vai encontrar aonde Jesus chegou, o Pai pediu. E ele disse assim: se tu pode crer, tudo é possível àqueles que creem. Ele falou: sim, Senhor, eu creio. Mas na hora que ele disse isso, que ele cresce, ele diz assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, Jesus chegou e curou o menino. Aí, quando terminou o culto, eu fui falar com um camarada, com o tal de pastor lá que pregou. Eu falei: escuta, você pregou essa mensagem aí, Jesus curou. Mas Jesus perguntou para o pai se ele acreditava. Ele falou que acreditava, mas depois ele falou que não acreditava. Por que Deus curou? Ele ficou balançado. Eu falei: você sabe por que Deus curou? Porque Deus viu, porque Jesus viu a sinceridade no coração dele. Ele jogou limpo, como diz a gira por aí. Ele jogou limpo com Jesus. Senhor, eu creio. Mas na hora que ele falou, eu creio, ele não acreditava, porque os discípulos já tinham feito isso. Ele não acreditava. Ele disse: Senhor, ajuda. Ele pediu ajuda. Ajuda a minha pouca fé. Não, ele não tinha fé nenhuma. Ajuda a minha incredulidade. Ele era incrédulo. Senhor, ajuda a minha pequena fé. Não. Ajuda a minha incredulidade. É o que está aqui dentro. E Jesus viu que ele estava sendo sincero. Como aquela mulher. Não é lícito tirar o pão dos judeus, isso é, tirar a bênção dos judeus e dar para vocês que são gentios. Qual foi a resposta daquela mulher? Está lá no capítulo 15 de Mateus.
Qual foi a resposta daquela mulher? Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos judeus. Pouquinho. Aquela palavra entrou profundamente no coração do Senhor Jesus. Quando aquela mulher disse isso, ele olhou para aquela mulher. Senhor, sim, Senhor, eu sei que não é lícito tirar a bênção dos judeus e dar para o gentio, mas os gentios comem do restinho, do pouquinho que sobra, que cai, eles comem. Isso bastou. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã. Esse que é o título da mensagem que eu tenho. Então, se você concorda ou discorda de Deus, Deus trabalha completamente diferente desses movimentos religiosos. Que nenhum movimento religioso tem Deus. Não adianta, em nome de Jesus está curado, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus está. Deus não está lá. Está bem claro aqui dentro, aqui, ó, 17:24, 7:47 e 48 de Atos. Ele não habita nesses lugares. Se ele não habita nesses lugares, e lá, como eu acabei de falar, 15:8, em vão, é inútil, em vão esse povo está me adorando. Como é que ele vai curar? Como é que ele vai fazer essas coisas? Quem é que está fazendo? Irmãos, mas lá está acontecendo cura, está acontecendo coisa. Eu nunca vi. 44 anos que eu tive lá dentro, eu nunca vi. Nunca vi isso lá dentro. Então quem está curando lá dentro, então? Se eu nunca vi. Eu que fui de linha de frente. Eu chegava, meus ternos estão aqui. Está aqui meu paletó, meus ternos estão aqui dentro do meu guarda-roupa. Se eu querer vestir meus paletó, pegar essa Bíblia e chegar na igreja qualquer, eu sou recebido. E já ganho o púlpito da igreja. Só eu querer. Ainda tenho a minha carteirinha. E eu ia abrir uma igreja. Logo quando eu comecei a graça, eu pensei de abrir uma igreja com o título, tinha até o título, Assembleia da Graça. Era o título. Depois eu pensei, falei, não, tinha até salão vazio, aqui meio próximo. Pensei de colocar uma faixa lá, Assembleia da Graça. Eu vou trazer bastante gente com o título Assembleia, mas chegar lá o povo ia querer que eu colocasse a mão na cabeça para orar. E eu não ia pôr a mão na cabeça de ninguém. Ia querer comer pão com suco, eu não ia dar pão com suco para ninguém. Ia querer trazer criança para me apresentar, não tem que apresentar criança nenhuma, porque Deus conhece antes mesmo da criança existir, Deus já está vendo, como ele disse para Jeremias. Antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Então, ia querer que eu socava eles dentro da piscina, mergulhava eles dentro da água. Eu não ia fazer isso. Então eu ia ter problema. Eu ia ter que mostrar a verdade para eles. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu, dentro do meu quarto, eu vou trazer a palavra. Porque eu quero dizer para você o seguinte, eu abri o canal em 2020, mas 6 meses, mais ou menos, ficou parado o meu canal. Porque eu tive primeiro que observar bem mesmo a graça. A graça penetrou profundamente dentro de mim. Quando eu vi que eu não tinha dúvida nenhuma. Então, dia 1º de janeiro de 2021, eu gravei minha primeira mensagem. E estou até o dia de hoje. Então, meu irmão, concorda ou discorda de Deus? Se você for olhar, você vai achar muitas coisas que você discorda de Deus. Você não concorda. Você fala assim, mas Deus não podia ter feito isso. Deus não podia ter agido assim. Mas quem somos nós? Deus não tem conselheiro. Não existe ninguém acima. Os movimentos religiosos por aí dizem que Deus governa o céu, o diabo governa a terra. Aonde está escrito isso? Tudo isso te darei, levou Jesus no monte. Isso é uma mentira. Transportou Jesus no monte alto e disse, tudo isso te darei se tu prostrar e me adorar. Isso foi apenas uma metáfora. Nada mais do que isso. Uma metáfora. Se tu prostrar e me adorar, ele dá o quê? Ele não tem nada. A Bíblia diz que
tudo que existe é criação de Deus. Deus jamais criaria um ser para competir com ele. Mas voltando para o termo da mensagem. Talvez você possa discordar de Deus o seguinte. No início, quando Deus criou ali o Jardim do Éden, Deus criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquela árvore estava ali no jardim. Servia de tropeço. E ali Deus criou o casal. Qual seria melhor? Deus ter dito para Adão não tocar naquele fruto ou Deus ter tirado aquela árvore? Porque é a mesma coisa de uma criança. Tem várias crianças brincando. Tem uma gaveta. Você fala assim, você pode brincar tudo, mas nessa gaveta vocês não abrem. Dentro daquela gaveta, talvez tenha uma cobra lá dentro daquela gaveta. Uma cascavel lá dentro. Talvez tenha uma navalha aberta lá dentro. Talvez tenha um revólver carregado lá dentro. Então não é mais fácil você ir lá tirar aquele problema que está lá dentro daquela gaveta do que falar para aquelas crianças de 4, 5, 6 anos brincando ali, tudo e aquele armário, com aquela gaveta ali, você fala assim, você pode abrir qualquer gaveta, mas essa não. O que vai acontecer? Não era mais fácil Deus ter tirado a árvore do que ter deixado Adão tropeçar? Porque era para tropeçar mesmo. Deus fez aquilo, era para isso mesmo. Por que muitas coisas que aconteceu é porque tinha que acontecer? Se Davi adulterou com Betseba, porque tinha que acontecer. Não é que aconteceu, que por acaso. Não, é porque tinha que ser assim. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó 42:2. Não adianta alguém pensar que Deus vai surpreender com alguma coisa. Você pode discordar, você olha para a velha aliança aqui dentro, você vai ver muitas coisas que você discorda. Por que Deus mandava destruir as nações que não tinha nada a ver? Os amorreus, os filisteus, né? Aquele povo que não fazia parte da nação de Israel, Deus mandava ir lá, os pequeneus, e tocar espada, matar até os animais, galinha, ganso, pato, matar tudo, criança. Chegavam os soldados de Israel, chegavam e tocavam a espada. As mães com aquelas crianças no colo, chegavam e tocavam a espada, cortava as crianças pelo meio, cortava o pescoço, ia matando jumento, camelo, matando tudo. Quem mandava fazer isso? Deus. E aí? Você é contra? Você vai dizer que Deus está errado? Quem somos nós? Você olha, tudo que aconteceu e tudo que acontece está aqui registrado. Muitas coisas, talvez você pode discordar, somente do Velho Testamento. Meu sogro sempre dizia, é bom você nem olhar o Velho Testamento, que você vai se revoltar contra Deus, que você vê tanta maldade, doença, fome, peste, guerra, a ponto de ser cercado a cidade e as mães ter que comer os seus próprios filhos. As mães matavam o seu filho, hoje vamos comer o meu filho. Matava, cozinhava e comia. No outro dia, a outra família pegava o filho, matava e comia. Samaria. Olha no capítulo 6, de 2 Reis. Você vai encontrar. Quem é que fazia isso? Deus. Mas... não sei. Tá aí. Se você concorda ou discorda de Deus, pouco importa. Se você crê em Deus, não crê, sou um ateu, não crê, que diferença faz para Deus? Deus não faz diferença por quê? Porque Deus, ele é espírito. O dia que você passar a entender que Deus é espírito, e somente o espírito é o que comunica com o Espírito de Deus. Porque Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo testifica com a nossa carne, não, com o nosso espírito, isso é, se o espírito é de Deus.
Então é espírito testificando com espírito. Por isso que é difícil entender esses movimentos religiosos por aí, esses barulhão, essas coisas erradas, essas gritaiadas, essas orações, não adianta nada que eu passava a noite inteirinha orando. Quando eu saía da oração, eu saía discutindo. Eu saía da oração brigando. Não só eu, discutindo, brigando, tal. É isso aí. E daí é uma verdadeira baixaria. É igual um time de futebol. Time de futebol, antes o povo ia lá, assistia o jogo, terminava o jogo, era gostoso. Hoje o povo vai lá, tem quebra-quebra, briga. Os movimentos religiosos estão a mesma coisa. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu falo porque não foi uma, nem duas, nem três, não. Eu passava a noite inteirinha. Chegava no outro dia, terminava, eu já saí de lá discutindo. Então o que adianta isso? Não adianta nada, a pessoa passa, chega em casa já brigando com a mulher, ou a mulher passa a noite, chega em casa o marido bravo, essa hora, o que adiantou tudo aquilo? Uma que você não precisa estar orando, que a oração não muda a vida de ninguém, porque a sua vida está nas mãos de Deus. É Deus quem governa a sua vida. Se você tiver que partir, a oração não vai impedir. A oração não vai mudar o plano de Deus. Deus não vai mudar. A epidemia veio e ela ficou. O mundo inteiro rezou, orou, implorou, a África, toda a Ásia, todas as religiões clamou da forma que clamar. Fez igual Jonas lá dentro do navio. Cada um daqueles marinheiros clamaram o seu Deus e não valeu nada. O Jonas foi jogado no mar. Então, assim, eu digo da mesma forma. Clamaram e continuou morrendo milhares e milhares e milhares. O que cessou essa doença? A vacina. Pronto, acabou. Foi a vacina. Então, orar, meu irmão, você tem que agradecer a Deus. Agradece a Deus em tudo, que Deus se alegra por isso. Agradece a Ele pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua viagem, pelo seu ir, pelo seu vir. Agradece. Mas ficar aí prostrado no dia de oração, você está perdendo seu tempo. Não faça isso. Não participe de reunião mais de oração, que isso é perda de tempo. Não fica cansando a sua carne, fica sem comer, sem beber, e fica com a goela seca, com vontade de beber um pouco de água. Não pode, porque esta carne ela é impura, ela é imunda. Ela nunca se santifica. Meu irmão, fique com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Escreva, que sempre o YouTube vai estar te mandando. Todas as vezes que sair, todos os dias eu estou colocando mensagem nova no meu canal. Divulga. Eu agradeço. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.